Olá, nós estamos aqui para falar de fé, falar de celebração da festa de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. E para isso a gente vai conversar com um devoto muito especial. Ele que tem 21 anos, é analista de laboratório e tem uma história muito forte de devoção com a padroeira do Brasil. Eu vou conversar com o Ricardo César da Rocha Laurindo. Queria agradecer a sua participação aqui comigo, Ricardo. Imagina, prazer todo meu. O Ricardo e eu, nós conversamos bastante sobre histórias de fé com a Nossa Senhora, que todo devoto tem, mas que cada devoto carrega algo especial, uma vivência muito própria, não é? E eu queria começar primeiro do início aqui, sabendo como é que se deu essa história de devoção, como é que você conheceu Nossa Senhora Aparecida? Olha, Rodrigo, minha história de devoção com Nossa Senhora Aparecida, eu costumo dizer que ela veio desde o berço, né? Minha família, ela é católica, nasci em berço católico, e minha avó, ela era muito católica e muito devota de Nossa Senhora Aparecida, né? E muito fervorosa na oração, muito fervorosa na devoção. Fui acostumado desde pequeno, né, ao frequentar a casa da minha avó, ao estar com ela, com imagens de Nossa Senhora Aparecida pela casa, com lembrancinhas, com presentes de aniversário, com tudo que envolvia Nossa Senhora Aparecida. Então, ela esteve presente aí na minha vida desde o início, através da minha avó, que era muito devota dela. Você muito pequeno, ah, vendo todos esses elementos da santa na sua casa, vendo essa devoção muito forte, em algum momento você se deu conta do que tudo aquilo significava? Em que momento você percebeu o que que era essa devoção da sua família? Então, a minha devoção consciente à Nossa Senhora Aparecida, ela se deu depois de algumas coisas que aconteceram na minha vida. Até então, essa devoção que eu tinha à Nossa Senhora Aparecida, para mim era muito natural, porque foi algo que eu sempre convivi, foi algo que eu sempre estive ali presente e com a imagem de Nossa Senhora, com a devoção da minha avó Nossa Senhora, mas eu ainda não tinha consciência daquela devoção, ainda era muito pequeno também, não tinha muita consciência de muita coisa, e aí essa devoção ela não era uma devoção, como que eu posso dizer, consciente, era algo genuíno mesmo, natural, espontâneo, que passou de geração para geração. A consciência dessa devoção ela se tornou depois que eu notei que, por circunstâncias da vida, eu havia me distanciado dela. A minha avó, ela, como eu falei, né, ela era muito devota de Nossa Senhora Aparecida. E em 2013 ela teve uma doença, né, leucemia, ela ficou muito doente e ela veio a falecer. E para mim, depois da morte dela, muitas coisas perderam o sentido, né? Porque para mim, Deus ele tinha a obrigação, Nossa Senhora ela tinha também a obrigação de curar minha avó, já que minha avó era muito devota, já que minha avó era muito próxima de Nossa Senhora Aparecida. Então, na minha cabeça, né, no meu egoísmo, digamos assim, eu achava que havia essa obrigação da cura da minha avó. E como essa cura ela não acabou vindo o distanciamento meu com a fé, né? Eu frequentava a igreja, frequentava as missas todos os domingos junto com a minha avó, e depois que ela faleceu, para mim isso já não existia, já não tinha mais sentido. Foi onde eu fui me afastando da fé, me afastando principalmente de Nossa Senhora, né? Então a devoção ela, consciente ela veio quando eu retornei de fato, verdadeiramente à igreja, para viver a fé novamente, né? Isso já com 16 anos, 3 anos após a morte dela. Foi quando eu retornei à igreja, através de um movimento que eu frequento, que chama Missão Jovens Sarados. E ali eu me dei conta de que eu havia perdido a devoção à Nossa Senhora. Ali eu me dei conta de que eu estava órfão, né, da maternidade de Nossa Senhora. E aí foi onde fui tentando resgatar, né, essa devoção. Então, depois desse rompimento, você entendeu justamente no momento que você não estava tão próximo, que você não era tão devoto, o que que era devoção. Então, essa é uma história de resgate. Hoje você vive um resgate
a fé com Nossa Senhora? Isso, exatamente. E é um resgate construído dia após dia, né? Eu costumo dizer que a partir do momento em que eu uso essa palavra órfão da maternidade de Nossa Senhora, porque foi exatamente o que eu vivi durante o período que eu estive longe, né? Eu estive órfão, não tive mãe. Não que eu não tivesse, ela sempre cuidou de mim, ela sempre me assistiu, mas eu não sentia este carinho materno que vem dela, né? Então, nesse período em que eu estive órfão, foi um período de afastamento. E agora, né, desde 2016, que eu me reencontrei novamente, dia após dia, né, uma relação de resgate com Nossa Senhora. Não digo que seria uma relação de troca, em que ela concede algo a mim e eu agradeço. Não. É uma relação mesmo de maternidade e de filiação. Ela é a mãe, eu sou o filho, e para mim isso é suficiente. Hoje você tem 21 anos. Na sua família, existem devotos mais novos que você? Na minha família existe um caso de devoção que se iniciou assim como o meu, né? Sim. De forma espontânea, de forma natural, passando de geração para geração, que é um caso até que gostaria de trazer aqui, da mão de Nossa Senhora Aparecida ali agindo, né, na minha família. Que recentemente eu fui padrinho de consagração, né, de uma prima minha, que tem hoje menos de um ano de vida ainda. Ela, eu ia Eu fui convidado para participar do batismo dela, né? Ela ia ser batizada e eu fui convidado para participar, e como apenas espectador desse batismo, né? E acabou que aconteceram coisas que no final não era nem para mim ter ido, era para mim ter tido que trabalhar e tudo mais. Mas aí uma colega minha de serviço me ligou, falou que sabia do batismo que eu tinha que frequentar, então ela se ofereceu para ir no meu lugar e assim eu pude ir no batismo. Ali eu já vi o dedo de Deus agindo. E quando eu cheguei lá, de espectador do batismo, eu saí padrinho de consagração dessa minha afilhada. E essa consagração ela foi a Jesus através das mãos de Nossa Senhora Aparecida, né? Ali eu senti novamente um cuidado de Nossa Senhora, um recado de Nossa Senhora a mim novamente, que ela não quer somente a minha alma, de que ela não quer somente a minha vida entregue a ela, mas ela quer que eu entregue também a vida de outras pessoas a ela também, que ela tem me confiado. E ela confiou a vida dessa minha prima, e aí a gente vai fazer agora todo o processo aí de levar, né, a vida da minha prima para as mãos de Nossa Senhora Aparecida, assim como na minha família passou de geração para geração. A gente continua esse processo de devoção. Você tem alguma história com a sua avó, com a sua família na igreja? Já participou de festas por lá? Minha avó ela era muito assídua em relação a quermesses, a igrejas, a festas de santos e tudo mais. Minha avó participou muito de muitas festas, por exemplo, de São José. Minha avó, Sim. além de devota muito de Nossa Senhora, ela também era muito devota de São José. E a gente participou muito de festas, né, em relação a ele. Santo Antônio também era um santo que ela tinha muita devoção. Minha avó era uma pessoa que conhecia muito a história dos santos e ela passava essas histórias para a gente, né? A primeira vez que eu ouvi falar de Santo Antônio foi através da boca da minha avó, né? A história que ela me passou, a história que a devoção que ela também foi passando na família, né? Isso partiu também da minha avó em relação a vários santos possíveis e com Santo Antônio não foi diferente. Certo. E para você, qual que é a importância de celebrar a história de uma figura tão importante quanto é a Nossa Senhora Aparecida? Qual a importância de fazer essa programação com a novena, com a quermesse, com a música? De que maneira você vê a importância disso? Vou trazer de volta o termo que eu já usei aqui, relação de maternidade e filiação. Eu acho que isso tem se perdido muito nos dias de hoje, né? Hoje nós vemos muito órfãos de Nossa Senhora, assim como eu fui por 3 anos. Hoje eu vejo que ainda existe muito essa, esse realmente orfanato da maternidade de Nossa Senhora. Então, esse clima festivo, as novenas, a oração do Rosário e tudo mais, traz de volta para as pessoas
o sentimento de filiação, traz de volta o sentimento de que nós temos uma mãe que cuida de nós no céu, uma mãe que está nos assistindo. Como eu falei, não é uma relação de troca, onde ela oferece um favor e nós oferecemos agradecimentos. Não pode ser assim nossa relação com ela. Nossa relação com ela tem que ser muito mais profunda, muito mais íntima. Tem que ser de mãe e filho, e isso basta, né? A maternidade e a filiação já é importante, já basta para nós. Não precisamos de mais nada vindo dela, né? Então, esse momento festivo, novenas, rosários, ele vem preparar o nosso coração para entendermos o papel que nós temos, né, perante a filiação de Nossa Senhora, perante a maternidade de Nossa Senhora, ela como mãe e nós como filhos. Né? Por que é que você acha que Nossa Senhora tem tantos filhos espalhados por esse país? Então, primeiramente, assim como aconteceu comigo, né, é uma devoção passada de geração para geração, né? Então, graças a Deus, ela tem muitos filhos porque a tradição ela continua forte, né? A tradição ela não acabou, a tradição ela não esvaiu, ela continua forte, passando de geração para geração essa devoção. E talvez outro fator seja justamente pela aparição dela ter ocorrido aqui no Brasil, né? Ela ser a padroeira do Brasil, isso tem uma relação de intimidade, uma relação de devoção, uma relação até mesmo de patriotismo muito forte, né? De ela ter aparecido aqui no Brasil e de ter feito tantos milagres, de ter, enfim, várias curas, várias coisas que já foram realizadas pelas mãos de Nossa Senhora, né? Então, acredito que muitos brasileiros têm realmente esse sentimento de filiação, né? De ser filhos de Nossa Senhora por esses fatores aí. Certo. Bom, a gente está perto do final da nossa entrevista. Acho que foi muito esclarecedor trazer essa experiência com a fé, e essa experiência de resgate que você está vivendo. Bom, eu agradeço a sua participação, agradeço por você ter aberto essa história tão bacana de devoção, essa história de resgate, que mostra, não é, que esse caminho pode sim viver altos e baixos, mas que ainda assim é um caminho muito consistente. Fiquei muito feliz com a sua participação, muito grato por conhecer essa história também. Imagina, eu que agradeço. Para mim é um prazer falar de Nossa Senhora. E quem estiver ouvindo, quem estiver vendo esse vídeo, o recadinho que eu tenho: não sejam órfãos de mãe. É muito bom ter uma mãe que nos assiste no céu, muito bom ter uma mãe que protege, que cuida, que guarda. Então não sejam órfãos. Estejam cada dia mais próximos de Nossa Senhora.